pessoal, nesse vídeo vamos continuar falando sobre campo magnético gerado por uma corrente. Agora nós vamos ver o caso do campo ser gerado por uma corrente elétrica em uma espira circular. Então no vídeo anterior a gente viu o caso em que o fio é reto, o fio está esticado. Agora a gente vai ver o que acontece se o fio formar uma espira, estiver circular, tá? Se a gente enrola esse fio formando uma figura geométrica circular, que a gente chama de espira. No caso da corrente ser gerada por um fio em formato de espira, em formato circular, o que vai acontecer? Essa corrente vai se movimentar em um sentido dessa espira, circulando ela, e de novo a gente vai conseguir aplicar a regra da mão direita para determinar a direção e o sentido do campo magnético gerado. Dedo polegar sempre na direção da corrente, então sempre apontando na mesma direção da corrente. O campo nesse caso vai estar na direção do movimento dos outros 4 dedos. Então se a corrente está para cima aqui, esse campo está saindo do plano do quadro, circulando a minha espira. Como a gente calcula o valor desse campo? Esse campo, de novo, vai depender da permeabilidade magnética do meio, vezes a corrente que circula na espira, sobre 2 vezes o raio, a distância que esse campo está do centro da espira, tá? Do raio da espira. Isso aqui vai valer no caso de uma espira só. Agora, e se eu tiver um fio enrolado com várias voltas? Se eu tiver uma bobina? Então esse desenho aqui está representando o caso de um fio enrolado com várias voltas. Cada volta dessa a gente vai chamar de espira. Então se eu tiver várias espiras enroladas, se eu tiver um fio com várias voltas, o campo ele vai ser calculado da mesma maneira que para uma espira circular. Só que a gente vai ter que multiplicar o valor desse campo pelo número de voltas, pelo número de espiras. Então esse N aqui significa número de espiras. Nesse caso a gente teria uma bobina com 4 espiras, 4 voltas. Vamos determinar a direção e o sentido do campo magnético da mesma maneira. Regra da mão direita. Sempre mão direita, regra da mão direita. Dedão no sentido da corrente. Então a corrente nesse caso estaria nessa direção. O campo então ia estar fazendo o quê? Entrando no plano do quadro. Então a gente sempre vai determinar a direção e o sentido do campo magnético em um fio reto ou em uma espira, ou uma bobina, que é o caso de várias espiras em um fio condutor, usando a regra da mão direita. E o valor do campo, a intensidade desse campo magnético, no caso da espira ser circular, a gente pode usar essa equação aqui. Permeabilidade magnética do meio vezes a corrente sobre 2 vezes o raio. Se tiver várias voltas, várias espiras, uma bobina que a gente chama, a gente multiplica pelo número de espiras. Vamos ver um exemplo de como calcular o campo em uma espira circular gerado por uma corrente. Nesse exemplo, a gente tem o seguinte: em uma espira circular, a corrente elétrica entra no ponto A e sai pelo ponto B, diametralmente oposto. Qual a intensidade do vetor indução magnética no centro da espira? Então, a gente tem uma corrente que entra aqui no ponto A, sai no ponto B, no lado oposto ao ponto A. Para a gente determinar a intensidade da corrente, se a gente tem uma espira circular, o campo magnético em uma espira circular é permeabilidade magnética do meio vezes a corrente sobre 2 vezes o raio. Como a gente quer calcular o campo no centro da espira, nesse ponto aqui, ele está exatamente a uma distância R da borda da espira. Esse daqui é o raio da espira, então a gente vai usar esse valor. Vamos considerar o raio igual a 3π centímetros, a corrente igual a 6 amperes e a permeabilidade magnética no vácuo igual a 4π vezes 10 a menos 7 Tesla vezes metro por ampere. Para a gente calcular o valor do campo magnético, é só a gente substituir esses valores. Permeabilidade magnética do meio, caso no vácuo, 4π vezes 10 a menos 7. Valor da corrente, 6 amperes sobre 2 vezes o raio. O raio está em centímetro, 3π centímetro. Mas a permeabilidade magnética está em metro. Então a gente
gente tem que transformar centímetro para metro. Para a gente passar centímetro para metro, a gente divide por 100. Então, é a mesma coisa que eu pegar o 3π e multiplicar por 10 a menos 2. Eu estou passando centímetro para metro. Vamos resolver essa conta aqui. Π em cima, π embaixo. Multiplicando, eu posso cortar. 4 vezes 6, 24. Vezes 10 a menos 7. Sobre 2 vezes 3, 6 vezes 10 a menos 2. 24 dividido por 6, 4 vezes 10. 10 negativo na divisão, notação científica. Quando a gente leva ele para o numerador, ele inverte o sinal. Negativo vira positivo, vai ficar menos 7 mais 2. Menos 7 mais 2, menos 5 Tesla. Então, o campo magnético nessa espira circular vai ser igual a 4 vezes 10 a menos 5 Tesla. Se eu quiser saber a direção e o sentido desse vetor, regra da mão direita. Dedo polegar na direção da corrente, nesse caso está para a direita. Os 4 dedos, quando se movimentam, indicam a direção e o sentido do vetor indução magnética. Tá, ó, saindo do plano do quadro. Então, a gente representa com um círculo com uma bolinha no meio. Quer dizer que o campo está saindo do plano do quadro. Então, o módulo desse campo é 4 vezes 10 a menos 5 Tesla. A direção e o sentido saindo do plano do quadro. Agora vamos ver o caso de um campo magnético gerado por uma corrente elétrica em um solenoide. Solenoide é um enrolamento de um fio condutor de maneira helicoidal, formando uma espécie de cilindro. O fio condutor ele é enrolado de maneira que as espiras tenham mesmo centro e o comprimento desse enrolamento de fio forme um cilindro. Em um solenoide, as linhas de campo elas são quase que paralelas ao eixo das espiras, como a gente pode ver no desenho. Ó. Se a gente tem um solenoide com comprimento muito maior do que o diâmetro das espiras, a gente tem aqui o comportamento de um ímã em barra. Quanto maior o comprimento em comparação com o diâmetro de um solenoide, a gente consegue, no solenoide ideal, observar o comportamento de campo magnético em um ímã em barra. Por quê? Quanto maior o comprimento, mais paralelas serão as linhas de campo no interior desse solenoide. Então, a gente vai ter uma extremidade com o polo norte, a extremidade onde as linhas de campo saem, e a outra extremidade onde as linhas de campo entram seriam o polo sul. No caso do campo magnético em um solenoide, a gente pode calcular com números de espiras, já que a gente tem várias espiras e que a gente tem um fio dando várias voltas. Então, vai depender do número de espiras, do comprimento do solenoide. Então, esse L aqui representa comprimento, da permeabilidade magnética e da corrente. O número de espiras, quanto maior for, maior será o comprimento do solenoide. E aí ele vai ter um comportamento mais próximo de um solenoide ideal. Um solenoide que tem um comportamento análogo a um ímã em barra, onde a gente tem um polo norte e um polo sul. Lembrando que a unidade de campo é sempre o Tesla. E a gente sempre vai determinar a direção e sentido de campo pela regra da mão direita. Para encerrar o vídeo, vamos ver um exemplo de um solenoide. Um solenoide de comprimento igual a 12 centímetros e raio de 4 centímetros contém 400 espiras. Sabendo que a corrente no enrolamento é de 3 amperes, determine a intensidade do vetor indução magnética no seu interior, dado que a permeabilidade magnética é 4π vezes 10 a menos 7 Tesla vezes metros por ampere. Temos um solenoide, então temos um enrolamento de fio, onde o comprimento é bem maior do que o raio. Ó. O raio das espiras é de 4 centímetros, então o valor do raio é de 4 centímetros, e o comprimento do solenoide, 12 centímetros. Então, essas linhas de campo no interior do solenoide vão se comportar como se elas fossem paralelas. A gente sabe o número de espiras, então a gente sabe o valor de N, aqui é o comprimento, então é o L. O número de espiras é de 400 espiras. A corrente é de 3 amperes e a permeabilidade magnética é 4π vezes 10 a menos 7. Então é só a gente usar a equação do campo magnético para um solenoide.
número de espiras sobre comprimento vezes permeabilidade magnética vezes a corrente. Substituindo esses valores na equação, número de espiras é igual a 400. Comprimento, 12 centímetros. Está em centímetro. A gente tem que passar para metro. Multiplica por 10 a menos 2. Então, 10 a menos 2 vai me dar esse valor em metro. Então, vai ficar 12 vezes 10 a menos 2. Vezes a permeabilidade magnética, está aqui, 4π vezes 10 a menos 7, vezes a corrente, que é 3 amperes. Multiplicando aqui, 400 vezes 4, 1.600. Vezes 3, 4.800. Vezes π, vezes 10 a menos 7. Sobre 12 vezes 10 a menos 2. 4.800 por 12 vai dar 400. Π vezes 10, menos 7 em cima, menos 2 embaixo. O menos 2 sobe multiplicando, fica positivo, então vai dar menos 5. Então, esse campo, passando a vírgula que está aqui no 0 para o 4, vai ficar 4π vezes 10 a menos 3 Tesla. Então, o campo nesse solenoide vai ser igual a 4π vezes 10 a menos 3 Tesla. E aqui a gente encerra esse vídeo sobre campo magnético em uma espira circular e em um solenoide.